a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós hoje estamos no nosso 11º dia de jejum e oração. E no nosso 4º dia buscando santificação para a nossa vida. O nosso texto que vai falar hoje sobre santificação, sobre perdão dos pecados, o texto está em 1 João 1, versículo 5 até o versículo 10. Vamos ler? Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A palavra deixa bem claro que Deus é luz, que Deus é santidade, que Deus é integridade absoluta. E quando nós estamos perto de Deus, todo o nosso pecado, ele vem à tona. Vocês conseguem compreender? A luz do Senhor traz à tona o pecado que está dentro de nós, na nossa escuridão. O Senhor é luz e quando Ele está em nós, as trevas, elas não permanecem. Trevas na Bíblia quer dizer, se relaciona a pecado. Então, todas as vezes que nós estivermos em pecado, é porque nós estamos longe da luz. Vocês entendem isso? Deus é a luz que santifica, é a luz que pode clarear a nossa vida e limpar os nossos pecados. Essa luz de Deus se revela por natureza própria, porque Ele é a luz do mundo. Você entende isso? Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A palavra é muito clara, ela diz assim, que muitas vezes é aquela história, falar é fácil. Eu falo que eu sou de Deus, eu falo que eu ando com Deus, mas se você estiver andando nas trevas, no pecado, na mentira, no orgulho, na arrogância, no afastamento de Deus, você está mentindo, porque você não está praticando a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo, ele é mudança de vida radical, ele é transformador. Olha aqui que nós podemos entender. Se, porém, nós andarmos na luz, andar com Jesus é andar na luz. E andar aqui diz que se nós andarmos com Jesus, nós mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos com Jesus, é impossível nós andarmos em pecado. É impossível nós praticarmos pecado. Porque andar com a luz é andar com Ele. E andando com Ele, você não pode estar em pecado. E se você estiver em pecado, você não terá comunhão nem com Deus e nem com seu próximo. Quantas vezes as famílias são quebradas, os irmãos vivem em desunião. Por quê? Primeiro, porque não tem comunhão com a luz. E sem a presença da luz, você não tem comunhão com o próximo. Olha como uma coisa depende da outra. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu acho que é algo assim sobrenatural mesmo. E nós necessitamos do poder do Espírito Santo para nós dizermos, para nós aceitarmos que nós somos pecadores. Nós precisamos aceitar que nós somos pecadores e que nós necessitamos do Senhor. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos confessar, nós precisamos ter esse hábito na nossa vida. É um hábito muito importante nós
antes de nós começarmos a orar, nós já pedimos perdão. Senhor, hoje eu tive um pensamento assim. Hoje eu fiz algo errado assim. Hoje, Senhor, eu não tive tempo para ti. Isso é pecado. Então, antes de orarmos, peça perdão para o Senhor. E se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz, né? E esse sangue vai nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário você confessar. O último versículo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O ser humano tem que entender que o pecado habita nele, né? Que nós nascemos, fomos gerados no pecado, portanto precisamos do perdão pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Esse versículo 1:9, né, que nós lemos, para mim, ele é um dos textos mais lindos da Bíblia. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra, ela é muito maravilhosa, ela é muito poderosa, né? São promessas de Deus para você. Ela é maravilhosa porque é um grande milagre de Deus. Essa palavra é misericordiosa, sim, porque ela mostra o grande amor de Deus. Essa palavra é poderosa porque ela deixa o homem santo, ela perdoa os pecados. E esse homem fica em comunhão direta com o Senhor. E esse homem fica ainda cheio do Espírito Santo. A palavra confessar, né, no Novo Testamento, ela tem algumas implicações, ela tem alguns ensinamentos. Confessar, vamos lá. Quando você confessa, você está concordando que você é pecador, né? Você está concordando, né, que você reconhece os seus pecados, né? E que você concorda que você tem pecados e que o primeiro passo para a santificação é você confessar. Essa palavra, confessar, ela significa também reconhecer. A ideia aqui, né, dos nossos pecados é reconhecer que nós não podemos fazer nada, nós sozinhos, para purificar o nosso pecado e para acertar a nossa vida. Não, nem eu, nem você. Nós não conseguimos ter esse perdão. O perdão, ele está ligado diretamente com o nosso Deus, com o poder do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E esta palavra, confessar, tem um último significado. Significa arrepender. Quando você confessa seus pecados, é porque você se arrependeu. O arrependimento é uma emoção profunda, mas que ela fica externa, né, como um sentimento de impotência, de indignação. Quando você se arrepende, você está dizendo: eu não dou conta sozinho. Não é verdade? Eu preciso do poder de Deus. Uma das manifestações de um arrependimento é o sentimento de vergonha, né, que a gente sente de Deus. É a tentativa, muitas vezes, da gente se esconder de Deus. Tem até um texto onde o salmista diz assim: para onde fugirei da tua face? O arrependimento também manifesta o desejo de não querer mais cair em pecado, para que nunca mais possa sentir vergonha de Deus, para que nunca mais tenha que pedir perdão a Deus. Nós temos que ter um arrependimento, uma manifestação de arrependimento verdadeira, né? E pedir o perdão e saber que quem pode nos perdoar é só o Senhor Jesus, através do seu sangue derramado na cruz. Para nós caminharmos para esse 4º dia de santificação, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e pedir o perdão do nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos hoje no 11º dia de jejum e oração. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos acompanhado, tem estado conosco, tem ouvido a nossa oração, tem perdoado os nossos pecados. Senhor, chegamos diante de Ti com essa palavra de revelação que o Senhor trouxe para nós. Que cada um que está ouvindo esta mensagem, o Espírito Santo possa trazer agora à nossa memória os nossos pecados. Tudo aquilo que precisa vir à luz, que a Tua luz, que brilha sempre, possa clarear a escuridão, as trevas da nossa vida e trazer à tona os nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar, venha nos lavar, venha nos tornar mais alvos do que a neve, através do sangue que foi derramado naquela cruz. Pai, eu abençoo cada um que está nesta oração comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário.